Boa noite a todos. 27 de abril, uma data importante para os organizadores aqui do fórum, contando, então, que nós temos como palestrante o Marcos Guterman. Então, eu dou boas-vindas, Marcos, meu colega aí de muitos anos de rede de estudos sobre fascismo, fascismos no plural, né? Sentimos falta aí de você, viu? E da rede também, né? Pois é. Seja bem-vindo ao fórum, e então é com muito prazer que eu te apresento. Você é a mediadora hoje, para aqueles que ainda não me conhecem, Maria Luísa Tutti Carneiro, coordenadora do LER, onde o Marcos, durante muitos anos, atuou como pesquisador de uma rede muito importante, uma rede internacional de estudos sobre fascismo. Então, Marcos Guterman é historiador formado pela PUC São Paulo, mestre pela mesma instituição, doutor em História pela Universidade de São Paulo e pesquisador do LER no momento destas redes. Espero que continue conosco, Marcos. Especialista em nazismo e antissemitismo, jornalista profissional, trabalha no jornal Estado de São Paulo desde 2006, após 14 anos na Folha de São Paulo. É autor do livro Futebol Explica o Brasil, publicado pela editora Contexto, e, mais recentemente, Nazistas entre Nós, a trajetória dos oficiais de Hitler depois da guerra. É com muito prazer também que eu recupero um pouquinho do passado aqui do Marcos, quando ele defendeu a tese de doutorado na USP, junto ao programa de História Social, trabalhando com a moral nazista, que é exatamente o tema inspirador da palestra de hoje. Moral nazista, uma análise do processo que transformou o crime em virtude na Alemanha de Hitler. É isso, Marcos? Esse é o título. Bom, então, nós vamos ter 40 minutos de palestra. Em seguida, vocês podem encaminhar as perguntas, eu faço alguns comentários e aí finalizamos com as palavras também dos demais organizadores. Eu dou boas-vindas aos meus colegas Felipe Alamino, que nos dá aqui o suporte também técnico, e moral, né, Felipe, também, técnico e moral. O Arthur Roberto Capella, que também é um dos organizadores, né, entre eles também Paulo Casella, que neste momento está ausente em uma missão, vamos dizer assim, internacional, eu vou até anunciar, em Paris, né? Nós estamos aqui em São Paulo mesmo. Então, Marcos, com a palavra, eu peço aos demais, não é, que mantenham os seus microfones desligados, por gentileza. Marcos, um prazer ter você aqui conosco, com a palavra. Professora Malu Tutti Carneiro, o prazer é todo meu, de reencontrá-la nesse ambiente, ainda por cima, né, tão rico. Quero agradecer aos organizadores aí o convite também e o suporte. Eu espero que compreendam que eu sou um jornalista bastante experiente, mas sou péssimo para lidar com slides, essas coisas e tal. Então, na hora que eu começar a apresentação aqui, eu peço um pouquinho de paciência para ver se eu acerto direitinho que eu combinei com o Felipe ali de fazer. Deixa eu só atualizar, então, o meu currículo. Eu tenho mais um livro, que é o mais recente, que eu publiquei, que chama-se Holocausto e Memória, que inclui justamente a entrevista com esse sobrevivente e toda uma discussão sobre como formamos a memória do Holocausto, nos seus vários aspectos, né? Desde os relatos dos sobreviventes até como o Holocausto é retratado na cultura popular. E o uso que se faz da palavra Holocausto, de classificar massacres como Holocausto, né, essa captura da palavra e da ideia do genocídio como uma arma política também. Então, essa é a discussão do meu livro, é o mais recente. E também deixa eu atualizar um pouquinho, eu sou jornalista, eu hoje sou diretor de opinião do Jornal Estado de São Paulo, e eu passei os últimos 10 anos como editorialista do jornal e aí, em setembro do ano passado, assumi a posição de diretor de opinião e, portanto, sou o responsável pelos editoriais que o jornal publica. Não respondo, a minha opinião é minha,
A do jornal. Isso é assim desde 1875, portanto, nada de novo, né? O jornal tem uma entidade independente, autônoma, participante da vida do país, na medida do possível, né? A gente tenta influenciar os caminhos e tudo. Então, hoje é a minha função principal, razão pela qual, inclusive, eu parei de dar aula, porque não dá, é inconciliável o trabalho que eu tenho hoje como diretor lá no Estadão, não dá, é uma pena. Eu espero que futuramente eu volte a dar aula. Mas como jornalista e como historiador que eu começo a minha fala aqui, chamando a atenção para o desafio que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que esse era um pouco o objetivo, né, do convite, né, professora, de discutir um pouco ali esse desafio da comunicação diante dessa onda que a gente está chamando, que se chama genericamente, vulgarmente, de fake news, mas o rótulo fake news esconde uma coisa muito mais abrangente, que é a negação do real, a negação da razão, né? A fake news é só um sintoma de algo muito mais complexo, e é isso que eu pretendo apresentar a vocês, chamando a atenção inicialmente para uma coisa que é muito importante, que é assim, a gente não pode fazer paralelos automáticos. É muito tentador pegar ali o discurso nazista, a mecânica do discurso, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui, e tentar transferir, transplantar. Agora entendi tudo do discurso atual, né, das redes sociais, das fake news e tal. Agora peguei, né, o Bolsonaro, o Trump, aquela coisa toda. Não, a gente tem que considerar que são conjunturas bastante distintas, né, e dimensões muito diferentes, né. Outro dia eu li um Twitter que me chamou a atenção, é instigante, e eu lanço como pergunta que um camarada disse, você já imaginou, isso nessa confusão do cara da Tesla comprar o Twitter, falando de liberdade de expressão absoluta nas redes e tal, e aí o camarada levantou a seguinte questão, imagine se o Hitler tivesse Twitter. Como é que seria? E o palpite dele, que eu acho que não está muito longe da realidade, ele não teria perdido a guerra. E eu não estaria aqui porque meu avô e todos os sobreviventes, porque eu sou neto de sobreviventes do Holocausto, eu não estaria aqui, né? E estaríamos falando alemão. Então, é muito poderoso para a gente ignorar, né? O que está acontecendo hoje e em relação ao que foi feito na década de 30 do século passado. Mas considerando que não passou nem 100 anos, né? Estamos muito perto do ponto de vista histórico, né, professora? Historicamente não é nada, né? Historicamente aconteceu ontem. Eu acho muito engraçado quando os generais, por exemplo, aqui no Brasil, dizem, não tem mais nada que discutir esse negócio de ditadura, já se sabe tudo, a história já está escrita. Como assim? O negócio aconteceu em 64, aconteceu ontem, né? Então, obviamente, ainda tem muita coisa para se discutir. Mas eu queria delimitar isso, né? Deixar muito claro que, apesar de que muitas das coisas que eu vou levantar aqui na apresentação podem inspirar alguma explicação para o que está acontecendo hoje, mas não pode ser automático. A gente tem que qualificar melhor esse debate, tá? Porque aquilo que facilita, desconfiem sempre. Facilitou, porque as coisas não são simples. As coisas que parecem simples normalmente são erradas, né? Então é bom tomar cuidado, ser muito cético em relação a isso. No entanto, há lições que a gente pode aprender, porque algumas coisas atravessam, né? Elas têm as permanências. Na história a gente fala, né, de rupturas e permanências. Tem coisas que permanecem, né? Um fundamento. Então, de alguma maneira eu tentei, muito resumidamente, nessa apresentação, para não ocupar os 40 minutos ali só com os slides, então, mas vai acabar acontecendo, mas eu vou tentar correr um pouco, porque me interessa muito trocar ideias com vocês sobre as impressões de vocês a respeito desse fundamento discursivo
que ajuda a explicar, que está no nazismo, que o nazismo também aperfeiçoou, criou em algum sentido, mas principalmente aperfeiçoou, porque o nazismo não inventou nada, ele pegou o que já existia e sofisticou, e o que disso sobreviveu hoje, no sentido dos riscos que nós corremos em termos de democracia, né? Que é a discussão do momento, que eu acho que, no momento, não se concluiu ainda, está longe de se concluir. Tá? Então, agora vamos lá, o desafio é fazer a apresentação funcionar. Então, peço essa paciência aqui, e vou fazer o compartilhamento de tela. O Felipe, primeiro eu ponho tela inteira lá. Tela inteira lá, apresentar agora, uma janela, seleciona a tela inteira. Agora sim, tá. Uma janela. Ok. Pronto. Estão vendo aí a mecânica do discurso nazista? Entrou. Entrou. Maravilha. Então, o título é A Mecânica do Discurso Nazista, o Triunfo da Mentira na Alemanha de Hitler e seus ecos nas redes sociais. Quando eu falo... tudo aqui está centrado na ideia da mentira, né? Do que representa a mentira dentro dessa mecânica do discurso. Tá? O pilar do regime nazista é a mentira. Né? Ela não é parte da coisa, ela é a coisa. Tá? É tudo assentado em mentira. Então, não é trivial. Quando a gente fala de mentira, não é só uma questão que está mais para frente no debate, mas que é bom trazer já para o início, da ideia de que a política é o lugar da mentira, por definição. E pegando um conceito que a Hannah Arendt usa de mentira na política, né? Tem até um ensaio, que, se não me engano, chama-se A Mentira na Política, em que ela diz, e a gente precisa aceitar isso como um fato, que mentir faz parte da política, porque a política precisa tirar a gente do real e levar para um mundo imaginário, portanto, mentiroso, mas idealizado, do tipo, olha, é possível ser diferente do real. Né? A mentira na política teria que funcionar dessa maneira, uma certa utopia que a política propõe no debate. Não é disso aqui que nós estamos falando. Tá? Essa é a mentira da negação da razão, né? De você viver no mundo da mentira, que é o mundo totalitário. Tá? Bom, o primeiro aspecto que eu queria levantar aqui é sobre a moral, que é o meu objeto de estudo, e a gente precisa entender um pouco como é que funciona o objetivo do discurso nazista em termos morais. Né? A ideia de certo e errado não depende de consciência, do que está na consciência. A Hannah Arendt tem isso também. Né? Ela levanta... É impossível você pode mentir para todo mundo. Né? Você pode mentir para todo mundo, você só não pode mentir para você mesmo. A não ser que você seja um psicopata, mas eu estou falando de gente normal, tá? Vamos considerar que na Alemanha só tinha gente normal. A maioria absoluta, não tinha, né, a ideia, né, que você pinta do nazista, vamos tirar isso da cabeça já. Não, porque eram loucos, psicopatas, eram o que gostaríamos de acreditar. Não, eles eram pessoas normais, basicamente como nós. Tá? Então, a gente também está suscetível, dependendo do discurso, da circunstância e tal, a essa inversão moral. Então, a inversão moral se dá como? Aquilo que eu entendo que é o certo e aquilo que eu entendo que é o errado já não depende mais da minha consciência. O discurso faz com que o certo e o errado estão dentro de uma lógica ideológica, a lógica de uma ideia. Então, o discurso ideológico oferece para mim, indivíduo moral, e vou dizer para mim isso, olha, o certo não é não matar, o certo é matar. E aí eu dou as razões pelas quais, ideologicamente, aquilo faz sentido.
minha consciência continua me dizendo que aquilo é errado. Mas o nazismo vai fazer, o discurso totalitário, aqui exemplificado no nazismo, mas replicável, ele vai dizer assim, não, o que determina o certo e o errado não é mais a sua consciência, porque você não é mais responsável pelos seus atos. O certo e o errado é determinado por uma entidade de fora da sua consciência, que é o discurso. E quem profere o discurso? O líder. O líder é que diz o que é o certo e o que é o errado. Ele, por quê? Por que ele que diz que é o certo e o errado? Porque ele enxerga o futuro. Ele está vendo lá na frente o que vai acontecer. Ele é uma espécie de profeta. Ele sabe o que vai acontecer. Então ele antecipa o futuro e diz, olha, façam o que eu estou dizendo, porque isto é a coisa certa diante do que está por vir. Isso, eu sei o que está por vir. Aí, o líder assume toda a responsabilidade pelos atos do conjunto da comunidade. Elimina a culpa. Elimina a culpa. Ninguém tem culpa. Né? Se todo mundo está fazendo errado, não tem errado. Né? É genial. Do ponto de vista discursivo, é genial, porque isso... E quem está dentro desse universo faz de tudo para ficar nele. Porque é confortável, as coisas ganham sentido, o caos do mundo ganha sentido. É super confortável. Tem gente que não sabe lidar com o caos do mundo, com as coisas inexplicáveis, com as coisas que não encaixam. Né? A gente tem que ver sempre um objetivo oculto por trás, né? Uma articulação oculta que eu não estou enxergando, mas eu posso imaginar por trás de tudo que está sendo feito e tal. Então, se alguém sabe interpretar essa articulação oculta, esse é o cara que eu vou seguir. Porque esse cara joga luz nos subterrâneos, né, onde as coisas efetivamente se dão. O real não existe. É genial isso. O real não existe. O mundo real é uma farsa, segundo esse discurso. O mundo verdadeiro, aquele das coisas concretas, onde efetivamente a política se dá, é no subterrâneo. Por isso que os judeus eram retratados como ratos e tal, porque justamente são seres do subterrâneo. São seres invisíveis. Você não vê, porque ele está debaixo da terra. Você não vê, mas você imagina. Que eles estão lá articulando, e tal, aquela coisa toda. Né? O crime contra o inimigo se torna virtuoso, portanto, né? Uma vez que você identifica que aquele cara está tramando contra você e a sociedade inteira tem que se voltar contra ele, porque ele é um inimigo. E, de preferência, que esse cara seja eliminado. O Holocausto não acontece à toa. Ele não acontece assim, porque alguém deu uma ordem. É uma bobagem que se estendeu por décadas no estudo do Holocausto, dizendo, não, porque não tem uma ordem. Não precisa. O Holocausto começou com a retirada dos direitos dos judeus em 1935. Já lá. Antes disso, em 1933, com o primeiro campo de trabalho lá para prisioneiros socialistas, comunistas, social-democratas na Alemanha, não eram judeus ainda, mas muitos eram, inclusive. Quando você admite que uma parte da sociedade não tem os mesmos direitos, você prepara o caminho para que essa parte da sociedade seja descartável. Olha que legal. Então, eu vou aos pouquinhos. O Holocausto ele vai sendo construído aos pouquinhos. Muito se discute, e aqui é um parênteses, tal, se o Holocausto foi planejado de saída, lá atrás, quando o Hitler chega ao poder, apesar dele ter discursado. Vocês devem se lembrar, né, desse discurso famoso do Hitler, em que ele profetiza a eliminação dos judeus. Né? Esse é um discurso muito famoso, que é, digamos, o discurso que antecipa o Holocausto, né, de alguma forma. Mas talvez, ali, naquele momento, ele estivesse falando apenas retoricamente. Porque, na prática, o Holocausto se tornou um imperativo para os nazistas à medida que o exército alemão foi avançando rumo ao leste, e aí foi incorporando nas fronteiras do Reich, estendidas, né,
uma população enorme de judeus. Quando entrou na Polônia, tinha 3 milhões de judeus na Polônia. Gente pra burro. E aí todo mundo foi incorporado, fechados em guetos, aí toda a história é conhecida. Né? Mas o Holocausto só existe porque o inimigo já tinha sido identificado lá atrás. E você vai gradativamente tirando a humanidade desse sujeito. Primeiro você tira a condição de cidadão, quer dizer, o cara não tem mais direitos como qualquer cidadão, apesar de ser alemão, nasceu na Alemanha e tudo, não tem direitos. E depois a condição humana, quer dizer, o sujeito não é tratado como bicho, ou pior, né? Muita gente, nos vários relatos que a gente lê, né, professor, a gente sabe que os judeus eram tratados pior que bicho, porque nem bicho era tratado do jeito que os caras eram tratados nos campos. É uma coisa de selvageria mesmo, assim, era era assim, mera demonstração de poder, né, de que eu estou fazendo o meu trabalho. O Eichmann, considerado o arquiteto, né, da solução final, o cara que bolou ali as linhas de trem, tudo, né, a estrutura logística do Holocausto, vamos dizer assim, né, era um funcionário de segundo escalão, porém com essa função, essa missão, né? E ele diz que o Holocausto foi o triunfo dessa organização nazista, né? Ele fala isso com orgulho no julgamento, né? E a ideia de que o inimigo, se eu não destruir esse inimigo, ele vai me destruir. Tá? Então, esse é o terceiro aspecto. Que aqui, né, quem é o inimigo? Contra quem esse inimigo se encontra a justificativa moral, a justificativa de matar alguém, matar gente inocente, mulheres, crianças, idosos, gente sem armas, né? Vamos lembrar, né? Os judeus mortos nos campos de extermínio não pegarem armas, não estavam armados contra o regime, né? Mas é o sujeito que ameaça as fantasias criadas pelo regime totalitário, que são as fantasias nacionais, né, enquanto nação, as fantasias políticas de poder, né, e as fantasias raciais e sociais. Todas as fantasias. Esse camarada que vem de fora... Ai, perdão. Esse camarada que vem de fora, ele é o cara que é o desenraizado, né? Por isso que aqui é o judeu, né? O judeu é o inimigo perfeito. É o inimigo perfeito, porque historicamente é o cara que é o cara que vem de fora. Né? É o cara que não tem raiz. E ele é maleável, eu digo ele, o judeu, enquanto imagem, tá? Enquanto imagem antissemita, né? É o cara que se adapta a qualquer... O mal em qualquer das suas manifestações, né? Então, por exemplo, eu tenho duas ilustrações, né? Duas imagens que eu trouxe de publicações nazistas, de propaganda, qualificando o judeu ora como um capitalista ganancioso, né? O capitalismo transnacional, ganancioso, explorando o homem do campo, que era uma imagem terrível que os nazistas não inventaram, toda a literatura folkish tradicional na Alemanha do século XIX mostra o judeu explorando o pobre coitado do agricultor alemão, tá lá, né? A terra, mexendo na terra, sangue e tal, aquela coisa, e vem lá o cara de fora, o agiota e tal, e acaba com a vida desse sujeito. Esse é um. E tem também o judeu comunista. O comunismo, quando se fala em bolchevismo, movimento comunista revolucionário russo, ele é diretamente vinculado ao que eles chamam, o que os nazistas chamam frequentemente de judaísmo internacional. Né? Destinado a acabar com a família, os valores tradicionais, revolução, né? Convulsão, desordem, é aí que floresce o judaísmo na sua essência, tá? Segundo a ideologia nazista, mas insisto, não é ideologia, o nazismo não inventou isso, tá? Isso era assunto comum
Na Áustria, quando Hitler era só um cabo desconhecido, um pintor de paisagens medíocre, esse era um discurso comum. Então, vejam, eles não vão inventar nada, eles vão sistematizar a coisa de uma maneira muito mais abrangente. Então, olha aqui, eu trouxe aqui esses dois cartazes, do lado esquerdo aí, Zoder, você pode traduzir como seja como for, ou tanto faz, e é uma pergunta, né? Tanto faz, né? Tanto faz o nazista, o homem ariano, né? Ali, né? A cara do ariano, forte, alemão, ou o comunista judeu. Está ali, né? E aí é a encruzilhada do futuro, né? O dizer ali embaixo, né? O alemão é convidado a decidir qual é o futuro que ele quer para o país dele. Então, é o comunismo ou o nazismo. E do lado direito, vocês estão vendo aí uma caricatura, né? Uma charge, né? De um vendedor judeu, claro, né? Tá na cara. Aliás, é engraçado, né? Porque o cara chama Gutermann, né? Ali embaixo, né? Meu parente. E é uma venda de Natal, né? Weihnachtsverkauf, e embaixo é tal dizer lá, né? Quem compra dos judeus trai o seu povo. Né? Está escrito lá. Então, aí teve Kristallnacht, né? A Noite dos Cristais, aquela coisa toda, né? Das lojas dos judeus destruídas em Berlim, que os nazistas dizem que eles não fizeram nada, mas foi o povo, foi um movimento espontâneo. Hoje, documentos hoje mostram claramente que não foi assim, que os nazistas sabiam muito bem, participaram da organização e tal. Coisa de gangster, né? Coisa de gangster. Que era bem a cara, bem o estilo desse regime. Né? Mas, veja, é divertido, né, ver são imagens completamente opostas, né? Você tem o capitalista de um lado e o comunista do outro, mas o que tem em comum entre os dois é que são judeus. Né? Aqui eu separei duas imagens também, né? De imagens que eram muito comuns na época, né? O judeu eterno, esse comunista, está aqui do lado, né? Do lado esquerdo, né? Que é um filme, né? De 1937. Que, aliás, é um filme que chocou até os próprios nazistas, tá? De tão violento que era. E do lado direito tem um cartaz sobre o que os judeus fazem em relação à guerra. Já em 1944, com a Alemanha claramente, já consciente, pelo menos o seu alto comando, de que a guerra estava perdida, mas não desiste de atacar os judeus, né? Não desiste, está aqui. Ó. O judeu é aquele que incita e prolonga a guerra. Então, a guerra é culpa dos judeus e a guerra só não acaba por culpa dos judeus. A obsessão dos caras com os judeus se estende até o fim da guerra. Tanto é que o testamento que o Hitler deixa, assim que ele vai se matar, né, ele deixa lá um testamento político, em que ele, no testamento, atribui tudo o que aconteceu de ruim à Alemanha aos judeus. Tudo. Está lá, só peguem. Um documento famosíssimo, curto, ele ditou no final ali da vida dele, ele em seguida se mata, e ele atribui a culpa aos judeus. Então, os judeus eram o inimigo perfeito, né? Na visão. Isso historicamente, né? A trajetória né? O judaísmo, os judeus perseguidos desde né? O cristianismo, aquela coisa, né? Dos judeus mataram Jesus, né? E tal. Isso era o aspecto religioso. E depois derivou para o aspecto político a partir do caso Dreyfus. Na França, né? Da condenação do capitão Dreyfus. Por traição, né? E judeu, né? Então, isso aí ganhou o aspecto político, né? Esse aspecto político que o nazismo vai explorar tão bem. Então, o antissemitismo está na essência da construção da moral nazista. Vocês vão me dizer, mas então se não fosse judeu, não haveria moral nazista? Não, haveria. A Hannah Arendt, no Origem do Totalitarismo, ela deixa muito claro
depois dos judeus viria outro inimigo. O totalitarismo depende de inimigos. Então, o totalitarismo alemão, nazista, pegou o inimigo mais óbvio, mais evidente, que era o inimigo, era o personagem que era mal visto na Europa toda. Então, era fácil começar pelos judeus. Judeus / comunistas, né? A crise do capitalismo, portanto, os judeus capitalistas e os comunistas. Então, era fácil começar pelos judeus. Mas, uma vez, digamos que, né, na hipótese do Hitler ter sido bem sucedido no seu plano de exterminar os judeus europeus, e, em seguida, acabou? Não! Provavelmente, ele eliminaria outros povos, como já estava fazendo, inclusive, né? Já tinha começado. Outros inimigos seriam criados, inclusive alemães. Ele não teria nenhum problema em eliminar alemães, como não teve ao eliminar judeus alemães, mas ele eliminaria e deficientes no início, né, no programa de eliminação de doentes mentais, de deficientes físicos e tal, que precedeu o Holocausto e foi uma espécie de antessala do Holocausto, né, dos testes com gás e tal, da morte misericordiosa, né? Aliás, é o único episódio em que o Hitler tem a assinatura dele, né, de ordem, assinatura da qual ele se arrependeu muito depois. Tanto é que ele nunca mais assinou nenhum documento mandando matar ninguém. Mas este tem a assinatura dele. O programa T4, né, que é o programa de extermínio dos doentes mentais e dos deficientes físicos na Alemanha, né? Programa que estava de acordo com os ideais eugênicos, que também não são nazistas. Eu ouso dizer que os Estados Unidos eram muito mais eugênicos do que a Alemanha nazista, acreditem se quiser. Isso eu discuto um pouco no meu livro também, no Holocausto e Memória. Mas nós estamos falando da estratégia discursiva, né? Então, vamos lá. A luta contra o antissemitismo é a luta contra aquele que se recusa a aderir. Isso aqui é interessante, porque isso sim atravessa os tempos, tá? Essa comunidade fechadíssima, que hoje chamamos de bolha, só aceita aquele que adere. O outro tem que ser, o outro é inimigo. Não aderiu é inimigo. Automaticamente. Transplantado isso para a ideia de nação, aquele que não adere, e adesão tem que ser adesão total. Total. E olhe lá, às vezes nem isso, porque, na verdade, os judeus alemães se consideravam muito mais alemães do que judeus, a maioria, né? Muitos apoiaram, inclusive, o Hitler, quando o Hitler subiu ao poder. Tenho documentos mostrando isso. Lamentavelmente, a história não é muito bonita nesse caso. Mas aí a realidade logo bateu na porta e disse, não, você, amigo, você pode dizer o quanto você quiser que você é alemão, que você não é alemão, você é judeu. E então é o corpo estranho, né? O judeu é o corpo estranho, você precisa combater esse corpo estranho. Então, e esse corpo estranho ameaça a integridade do organismo nacional. Tá? Isso é super importante. Então, não é à toa que o judeu é comparado a bactérias, né? É a bactéria, é o vírus, é o cara que vem de fora insidiosamente e deixa o corpo nacional doente. Para essa luta, o nazismo usou 3 instrumentos, isso aqui é fundamental, tá? É o terror, a propaganda e a mentira. O terror é óbvio, né? E aí a gente pode fazer alguns paralelos. Terror. Em tese, para os alemães não aconteceu nada. Mas muitos alemães, a maioria provavelmente, viu ou soube que vizinhos foram levados no meio da noite. Que a Gestapo estava com agentes em todo canto para pegar traidores. Então, ok, havia uma colaboração de coração, né, uma colaboração voluntária mesmo, né, de muitos alemães com o regime, mas havia também aqueles que faziam porque é melhor fazer. Melhor fazer, não, vamos colaborar, porque sabe como é, né? Daqui a pouco a gente some, desaparece. Hoje em dia a gente escuta muito alguns nostálgicos da ditadura, né? Dizendo que não aconteceu nada na ditadura. Eu não conheço ninguém que foi preso.
a gente andava livremente, não acontecia nada, né? Vocês devem ter visto, muitas vezes, muita gente falando isso, né? Agora, recentemente, lembrando os bons tempos da ditadura, né? Aqueles tempos que eram bons. E, de fato, assim, andou na linha, não é preso. Se o cara foi preso, é porque alguma coisa de boa ele não fez, né? Essa é a conversa do tipo, o cara mereceu ser preso, ou o sujeito mereceu ser exterminado. Você vai criando uma indiferença em relação ao outro. Isso é forte. E o terror colabora muito para isso. Você acaba, por medo, por insegurança, por não, eu vou aderir, eu prefiro aderir. Se eu aderir, não vai acontecer nada comigo mesmo. Então, você incorpora o nazismo, muitas vezes sem perceber, na base do terror. A propaganda é um mecanismo pelo qual a mensagem que transforma o caos em ordem, que dá sentido para tudo, que é repetido dia e noite, sem parar, sem parar. É um mecanismo de fixação de mensagem, tá? O tempo todo. E é uma mensagem geralmente muito simples. Discursos realmente, assim, rasteiros, que são repetidos o tempo todo. Tá? Para que você se dê conta, quando você se deu conta, você está ali pensando no assunto, né? Já repetindo o slogan na sua cabeça. O Führer sempre tem razão. É um slogan. E é um slogan confortável, né? Pô, se ele sempre tem razão, então vamos ouvi-lo, né? Afinal de contas, ele é a fonte da razão. E os judeus, né? O judeu é o inimigo da pátria. E a mentira. A mentira é, como eu disse no início da nossa conversa aqui, o pilar do regime. Tá? Tudo é mentiroso e tem que ser mentiroso. O real destrói o regime totalitário. A verdade destrói o regime totalitário. A razão destrói o regime totalitário. Então, tudo isso tem que ser mantido fora dos limites do regime, que tem a pretensão, e não pode ser diferente, de dominação mundial. Porque se eu domino o mundo inteiro, acabou a fronteira entre o que, né, esse universo que eu estou inventando e o mundo real. O mundo real passa a não existir mais. Tudo passa a integrar o mundo totalitário. Então, a ideia é, tanto quanto possível, manter distante, né? E o próprio integrante do regime totalitário, uma vez incorporado na coordenação geral do regime totalitário, ele colabora para manter distante. Então, e é nisso que nos interessa aqui hoje, contemporaneamente, é dizer a imprensa não presta, só conta mentira. A imprensa que conta mentira, percebem? A imprensa que conta mentira. A verdade está no meu grupo de WhatsApp. Tá? Porque eu me protejo, porque o que o meu grupo de WhatsApp compartilha, ele compartilha para manter a fantasia daquilo que eu acredito, que é o certo, que faz sentido e tal. Se eu ler o jornal vai eventualmente contrariar aquilo que eu acredito. Então eu tenho que manter isso fora. E é preocupante que a juventude hoje leia tão pouco, né? Porque ela fica mais suscetível a esse discurso de nicho, que tem micro universos totalitários que nós estamos vendo se espalharem. Felizmente, eles são micro por hora, né? Você ainda não tem um discurso que ganhe corações e mentes para fora dessas fronteiras. No entanto, o que aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro passado, né, do ano passado, né? Não dá para esquecer, né? Aquilo é, na prática, o resultado do que acontece quando você tem centenas de milhares de pessoas na mesma vibe, que é não acreditar na imprensa, não acreditar nas autoridades eleitorais, não acreditar. Né? Então é a mentira que se justifica a si mesmo. Tá?
Desculpa me estender um pouco sobre isso, e provavelmente eu não vou conseguir falar de tudo que está aqui, mas eu acho que era meio importante a gente ter um pouco mais sobre esses detalhes. Agora eu já estou vendo que o meu tempo está acabando, né? Eu estou aqui controlando. Para dar 40 minutos, eu tenho que terminar em 2. Eu não vou terminar em 2. Então, deixa eu acelerar aqui. Aqui já falei. Te dou mais 15 minutos aí para você. Tá, então vamos até 19, certo? Isso. Tá bom, obrigado. Mas de qualquer maneira tem que acelerar, porque tem coisa para boa. Mas é que eu me animo, eu acabo falando. Bom, enfim, mas tudo bem, eu acho que a mensagem está dada. Então, aqui, como eu estava dizendo, né, o terror elimina o indivíduo, isso aqui é legal. O indivíduo deixa de existir. No momento que eu não tenho consciência, que a consciência não me pertence, que a consciência é externa a mim, eu não sou indivíduo mais, eu faço parte da massa. Ou aquilo que a Hannah Arendt vai chamar de homem-massa. Eu sou um homem-massa. Eu não sou nada fora da massa, porque o meu pensamento não me pertence mais. Alguém está pensando por mim. Né? Está dando sentido para a minha vida, mas fora de mim. Tá? Então, acaba com o indivíduo, acaba com a espontaneidade, porque eu fico sempre esperando que o mito, que o líder, que alguém me diga o que eu tenho que pensar. Então, eu não sou mais espontâneo, eu não ajo, porque eu fico preocupado. Será que aquilo que eu estou agindo por impulso é, de fato, o que se espera de mim nessa Volksgemeinschaft, nessa comunidade nacional? Será? Então, eu fico preocupado, então eu prefiro não fazer nada. Isso é terror também, sem armas. Isso é terror. Criando, portanto, o que a gente chama de massa. Acelera a história ou a natureza, depende, né? Depende do tipo de regime. No caso do nazismo, era a aceleração da história. É o estado permanente de vida ou morte. Então, o terror é o seguinte: eu sei o que acontece com o meu vizinho, o que aconteceu com o meu vizinho, eu sei que ele morreu. Eu sei que ele está padecendo em alguma prisão abjeta. Então, é melhor eu não fazer nada. E, ao contrário, se eu for para a guerra, é guerra de vida ou morte. Não é guerra, parece uma contradição em termos, né? Falar em guerra civilizada, mas até para a guerra existem regras. E o nazismo abole essas regras. É o contrário, ele vai dizer, não, na guerra não pode haver misericórdia, não pode haver prisioneiros, não pode haver respeito, cavalheirismo, né? Coisas que, apesar de ser uma guerra, né? Você tem que ir lá e infligir o maior mal possível, aquilo que está além da imaginação, para que o lado de lá morra de medo. O lado de lá saiba que a gente está disposto a lutar até a morte. Então, essa é a questão, vida ou morte. A propaganda cria um mundo fictício, cuja vantagem é ser coerente, ao contrário do mundo real. E a mentira, como eu disse, é o pilar da estrutura de poder nazista. A conspiração judaica é central nesse edifício do Reich, né? E, portanto, resumo da moral nazista: faça com os judeus o que você imagina que eles tenham feito com você. Tá? É sempre defensivo. É sempre defensivo. Então, notem que o discurso totalitário, independente de nazista, de hoje a extrema-direita, é sempre defensivo. Nós estamos sempre nos defendendo do mal, do comunismo e tal, aquela tramóia. Nós estamos. E aí eu tenho que agir. Então eu vou encarcerar os judeus, eu vou encarcerar os comunistas, eu vou tirar os direitos desses caras antes que eles me matem, antes que eles acabem comigo. Tá? Essa é a moral nazista. Tá? E é o que alimenta o discurso dos caras o tempo todo. Como eu disse, né, a mentira é a essência do nazismo. O Hitler, por exemplo, as profecias que ele fazia eram profecias que se realizavam pela própria ação totalitária, as tais profecias autorrealizáveis. Então, quando ele diz que se os judeus provocarem a guerra, o resultado será extermínio dos judeus na Europa. É aquele discurso ao qual já me referi. Né? E é como se os judeus tivessem provocado a sua própria morte. Porque isso é uma profecia que o próprio Hitler enunciou. O mais interessante, e que isso também pode ser traçado um paralelo para os dias atuais, é que os alemães sabiam que era mentira. Sabiam que o regime estava assentado sobre a mentira. Olha, isso é forte demais. E, no entanto, tinha um fascínio
pela capacidade do Hitler de sustentar a mentira, sustentar o regime mentiroso. Quanto mais ele mentisse, mais ele era aplaudido. Quanto mais crimes ele cometesse, ou em nome dele, mais ele era admirado, pela coragem de contrariar o sistema. O establishment, porque vamos lembrar, né? A ascensão do nazismo se dá no meio de uma, desculpa o palavrão, uma baita crise da democracia alemã. Né? E ele vem com uma solução contra o sistema. Ele é um cabo desconhecido, austríaco, e é um cara que vem apolítico, se vende como um cara que não faz política. A história do Partido Nazista, tem muita gente que comete o equívoco, na minha opinião, né, de ficar se fixando nos tais 25 pontos do programa nazista. Que os próprios nazistas não estavam nem aí para esse programa porque o partido era irrelevante. O partido em si, como partido, antes da ascensão, porque depois da ascensão, obviamente, o partido se torna o centro do regime. Mas até a ascensão do nazismo ao poder, a ideia de partido não fazia sentido para os nazistas. Não tinha esse sentido. E hoje a gente pode, mutatis mutandis, né, a fazer o paralelo. A extrema-direita não se incorpora a partidos tradicionais, a não ser por falta de alternativa. Mas aí pode passar por 7, 8, 10 partidos, nada disso diz nada para esses caras. Aqui eu separei dois exemplos de mentiras que se transformaram em verdades por conta da ação dos nazistas. Né? Então, por exemplo, eles espalhavam que os poloneses eram um povo atrasado, que não tinha intelectualidade. Como é que isso se deu na prática? Eles entraram na Alemanha e mataram os intelectuais poloneses. Logo, não há intelectuais poloneses. Né? Então, a mentira do atraso intelectual polonês se transforma em verdade porque os nazistas promoveram o massacre dos intelectuais poloneses. A mesma coisa os judeus nos guetos. Os judeus foram confinados em guetos e se tornaram, naquelas circunstâncias, algo muito próximo de animais. Aí vai lá o Goebbels, com sua máquina de propaganda, filma aquilo e mostra para os alemães, está vendo? Olha, a gente sempre disse que os judeus eram animais. Olha isso aqui. Pronto. Mas esses animais foram criados pelo regime. Né? E os alemães nem que sabiam disso, mas fazia parte da fantasia acreditar. Então, a mentira como essência do nazismo, o sistema totalitário elimina a realidade que desmentiria o líder, isso nós já comentamos aqui. Né? O líder sempre tem razão, tem até o slogan, né, do Hitler, né, o Führer sempre tem razão, age conforme o futuro que só ele conhece. Assim, a virtude mais cultivada é a lealdade ao líder, e é uma lealdade cega. Cega. Tá? Não importa se ele está certo ou errado, ele sempre estará certo. Porque só ele protege contra a verdade. Né? Se o líder diz que algo não existe, que algo existe, então existe. A palavra dele cria a realidade. A vontade do Führer converte o imaginado em real. O Carl Schmitt, que é o famoso jurista do nazismo, né? Sujeito brilhante. Brilhante. Ele era um cara que dizia que a lei não existia mais. A lei era o que o Hitler dissesse que era a lei. Quem emitia a lei era a palavra do Hitler. O que o Hitler dissesse teria que se transformar em lei. De novo, mais ou menos parecido com isso foram os atos institucionais aqui no Brasil durante a ditadura. Havia uma Constituição em vigor no Brasil, no golpe de 64, e para justificar o golpe, criou-se a figura do ato institucional. O ato institucional é uma figura jurídica inventada é a revolução que faz a lei. A revolução é a lei. Isso quem disse foram os ideólogos dos atos institucionais.
que ofereceram aos generais da ditadura esse instrumento jurídico, né? Vocês, aliás, eu estou aqui pregando para convertido, né? Vocês devem saber, aqui pelo que eu percebo tem bastante gente que veio do direito. Então, os atos institucionais criaram o seu próprio, a revolução, a chamada, né, revolução, que era como eles intitulavam, né, de 64, cria o seu próprio direito. Era guarda muitas proporções, era o que o Hitler fazia, e isso era justificado pelos tribunais. Os tribunais esperavam a orientação vinda da chancelaria. Era a chancelaria que era a fonte da lei e fonte da verdade, né? A cumplicidade entre... isso aqui é sensacional, eu até, desculpa, vou me estender um pouquinho aqui, eu já sei que o tempo está acabando, mas o que a Hannah Arendt chama de ralé é muito mal compreendido, é um termo que ela usa que é mal compreendido, assim como banalidade do mal é uma expressão que ela usa que também é muito mal compreendida, então eu prefiro me estender um pouco aqui sobre a ralé. A ralé, quando a gente ouve a palavra, ralé, é aquela coisa, né? É o pobre, é o desclassificado, Não. Ralé é quem não se enxerga na sociedade democrática de representação, regida pelo Estado Democrático de Direito, é o cara que não se enxerga nessa representação. E aí não importa se o cara é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se é empresário, se é... Não se enxerga. Não se enxerga. E que ela chama genericamente de ralé. O que expressa basicamente um profundo, não é desprezo, mas o ressentimento que ela tem em relação a essas pessoas, né? E são esses caras que vão fazer o nazismo. São esses caras que vão incorporar a ideia de que a democracia não presta e que o melhor a fazer é entregar tudo na mão do Führer. Tá? E aí, portanto, isso é fundamental, existe o que eu chamei aqui de cumplicidade entre esses caras. Esses caras não vão aceitar... Tá? Eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada. Tá? Como é que eu paro de fazer a coisa errada? Quando eu percebo que do meu lado tem alguém fazendo a coisa certa. Putz, é verdade, errei. Mas se o cara do lado também está fazendo a coisa errada, cria um laço de solidariedade. Bom, enquanto esse cara não me disser que eu estou fazendo uma coisa errada, nem eu disser para ele que ele está fazendo uma coisa errada, vamos ambos continuarmos a fazer. E a nossa consciência estará aplacada. Inclusive porque está tudo sob as bênçãos do nosso amigo de bigodinho lá no hashtag. Né? Aqui, isso eu já mencionei, né? A mentira como essência do nazismo, só o oculto é verdadeiro, o inimigo trama na escuridão e não tem escrúpulos, tudo que é real é visto com desconfiança. E aqui eu dou o exemplo dos protocolos do Sábio de Sião, que se tornam um exemplar para os nazistas. Quando eu falo de exemplar, é assim, o Hitler sabia que os protocolos eram falsos. Ele sabia, os alemães também sabiam. Mas para ele fazia tanto sentido que aquilo, o que estava escrito ali, que ele entendia que você, olha, tem até em italiano, não sei, me perdoe meu mal italiano, mas se não é vero, é bem trovato, né? Se não é verdade, bem que poderia ser. E a ideia dos protocolos é assim, ó, os judeus certamente estão tramando uma conspiração mundial. Se o que está escrito aqui não é verdadeiro, pouco importa. O que importa é que faz sentido. E nós temos que lutar essa guerra. A guerra no terreno dos judeus, ou seja, no subterrâneo, destruindo esses caras. Então, os protocolos foram uma espécie de manual dos nazistas para se defender dos judeus. Tá? Avançando mais um pouquinho, sempre correndo aqui contra o relógio. Aí a banalidade do mal, né? Eu vou entrar rapidamente nisso aqui, né? Infelizmente tem que ser rapidamente. Aquele que comete o mal é incapaz de julgar o que fez. Né? Isso é o conceito da Hannah Arendt. Tá? O mal banal, a palavra é ruim, né? Porque sugere que o que foi feito é banal. Não. Não é que quer dizer que é trivial. Quer dizer que aparenta ser banal. Aparenta ser trivial.
né? Mas, na verdade, obviamente, é o que ela chama de mal radical, né? Aí é isso que eu comentei aqui. Na comunidade, quando todos mentem para si mesmos, cria-se a harmonia necessária para cometer crimes em escala inédita. A negação do real, a cumplicidade e a solidariedade no crime. Tá? Todo mundo sabe que o crime está sendo cometido porque, pelos padrões morais, é aquilo mesmo. Né? Eu vou avançar aqui. Eu preciso chegar no fim dele, porque eu faço uma discussão sobre a imprensa aqui. Peraí. Depois eu compartilho esses slides com vocês, tá? Deixa eu só avançar aqui onde me interessa. Bom. Isso aqui eu já expliquei. Como o nazismo triunfou, mentira como parte da política, ok. Aqui. A mentira não entra em conflito com a razão. Ao contrário, a mentira, ela, do jeito que é contada, ela pode parecer verdade, ela pode ser a verdade. Para quem escuta. Para quem escuta. Diz, nossa, tal do viés de confirmação, né? Quando você diz alguma coisa que te faz sentido, diz, não, então isso é a verdade. Ou eu gostaria que fosse, né? Porque eu entendi. Agora eu entendi como tudo funciona. Tá? Então, a mentira muitas vezes faz mais sentido que a verdade. O mentiroso triunfa porque oferece a segurança do sentido, a lógica. O único limite para isso é a exposição da realidade, como eu disse, né? Nos meios de comunicação de massa. Aí entramos nós aqui, os chatos, que ficamos atrás de notícia e da verdade. Né? Não é possível livrar-se inteiramente dos fatos, mesmo que muita gente acredite que o fato não existe. Né? Só a destruição radical da realidade pode prescindir dos fatos. Por exemplo, as profecias autorrealizáveis do nazismo, já falamos disso. Mesmo assim, a mentira triunfa quando se oferecem analogias que ajudam os indivíduos incapazes de pensar a realidade em seus próprios termos. Isso aí já ficou claro, né? Espero. O papel das redes sociais. Então, e aqui eu termino. A rede social não é jornalismo. Isso é o grande problema que a gente está vivendo hoje. Tá? Estão sendo deliberadamente confundidas com jornalismo. Essa confusão está longe de ser ingênua. A ideia é justamente dizer que as bolhas das redes sociais produzem a sua própria realidade e prescindem do real, que está fora das bolhas, que é a grande imprensa, os profissionais de jornalismo e tal, que estão ali tentando retratar o mundo tal como ele é. Quem pretende acabar com o jornalismo independente? Obviamente, aqueles que ganharão com o fim do confronto entre os que dizem o que dizem os políticos e a realidade. O político vai poder mentir à vontade. A informação política que circula pelas redes sociais dispensa os fatos. Nós sabemos disso, né? Sua função é consolidar preconceitos. E aí acabou o meu slide. Deixa eu ver como é que eu faço para interromper aqui. Interromper. Pronto. Desculpa a correria, é porque eu já estava avançando para muito mais do horário que a professora tinha me concedido e a paciência de vocês. É basicamente isso, eu estou aberto às questões. Marcos, muito obrigada. E como eu conheço todos os teus trabalhos anteriores, fica muito mais fácil, né, receber a tua síntese. Basicamente, o que você faz é uma síntese das suas reflexões, não é, que vem aí desde o mestrado e nos seus vários livros. Eu gostaria de fazer aqui vamos dizer assim, amarrar um pouco alguns conceitos que eu considero muito importante, pensando aqui que nós estamos num fórum permanente de estudos sobre genocídio e crimes contra a humanidade, né? Sobre genocídio, vamos falar aqui no singular. E nós, e acabamos de escutá-lo, conseguimos, então, perceber que há uma linha condutora, não é, que instiga o massacre, que instiga, vamos dizer, os assassinatos em massa, né, e que são, muitas vezes, movidos, não é, por esse discurso que tem uma dinâmica própria, que tem uma essência, né, calcada na mentira. E, a partir da tua fala, eu acho muito importante, não é, tentar pensar um pouco a essência, não é, dessa dinâmica, dessa construção que vai sendo feita de uma realidade que passa a ser manipulada, principalmente pelo nazismo, mas que também acontece em momentos de outros genocídios e de outros crimes contra a humanidade. Quer dizer, nós sempre teremos, né, o inimigo,
que merece ser destruído, encontramos uma justificativa para essa destruição. A maioria das vezes, a imprensa ou a propaganda, de uma forma geral, ela induz o indivíduo, né, à prática do mal, que muitas vezes ele vai adotar como sendo correto, né, que é isso que você endossa e insiste que passa, a mentira se transforma em verdade. Eu queria ressaltar aqui no seu raciocínio, quer dizer, na sua lógica condutora da apresentação, que nós acabamos de assistir, né, de ouvir argumentos para a idealização, ou seja, como que o nazismo construiu a mentira. Quer dizer, ele construiu, isso eu mostro também num dos meus livros, Os 10 Mitos sobre os Judeus, quer dizer, ele constrói apoiado em mitos políticos, né? E hoje nós conseguimos trazer isso não só para a realidade brasileira, não é? Se pensarmos a questão, ainda não em termos de crimes contra a humanidade, mas pensarmos a construção que foi feita ao longo da pandemia, por exemplo, com relação aos cientistas, com relação ao perigo desses cientistas que fabricam uma vacina que mata, né? Então, o que nós vamos tendo, e dá para trazer para a realidade brasileira, e aí nós não podemos confundir, né, com qualquer imprensa, eu acho que isso é importante, visto que nós já tivemos aqui uma pergunta nesse sentido, é que em momentos de crise da democracia, em momentos de ascensão de um pensamento autoritário ou totalitário, o que nós vemos é que aquele que se apresenta como o Messias, sem querer fazer aqui um trocadilho, né, mas aquele que vem salvar a pátria, né, e isso também nós percebemos, por exemplo, nas falas de não só de Getúlio Vargas, como de outros, né, fascistas, como a gente já teve a oportunidade de estudar. Então, eu acho muito plausível, não é, a sua apresentação, calcando nessa construção da mentira pelo regime totalitário, que pode ser trazida, no caso aqui, para a realidade não só brasileira, mas também europeia, não é, que acaba construindo uma imagem desvirtuada, por exemplo, do refugiado, do imigrante. Nós continuamos vivendo essa construção da mentira, né, onde as redes sociais se prestam para essa veiculação da mentira. E acho muito interessante quando você fala na adesão, não é, de uma ralé ou daquele que até então ele era ariano, né, naquele momento do nazismo, mas que a partir da ideologia do arianismo ele viu uma possibilidade de ser valorizado como, né, o elemento da beleza ainda idealizada, né, pensando naquela do nazismo. Então ele é um ariano, isso mesmo que ele seja ralé, mas ele se vê como ariano, e isso também induz, não é, a adesão. A outra questão, que é o triunfo da vontade, né? Lembrando aqui o famoso filme, quer dizer, que mostra como que a vontade vai triunfar sobre a mentira, e tudo isso calcada, por exemplo, na força do cinema, na força da propaganda, não é, que induz, e ela acaba provocando aquilo que Foucault falou muito bem, no controle dos corpos e das mentes, não é? Que foi, aliás, o nosso seminário no Arquivo Nacional, você lembra bem, o Colóquio Internacional. E, aliás, eu indico esse colóquio, todos os textos estão disponíveis, vocês vão localizar, Controle dos Corpos e das Mentes, pelo Arquivo Nacional. E a outra ideia da mentira também se faz do ponto de vista estético, né? Aquela construção, foi muito bom aliás, os 2 ótimos banners que você mostrou, né? Do feio e do bonito, né? Da beleza e, ao mesmo tempo, do feio, do bem e do mal. Quer dizer, como que o ariano é sempre o homem ideal, ou a mulher ideal, lembrando aqui o papel da mulher, né? E, por outro lado, o judeu ele é traidor, ele é o sedutor, ele seduz para o mal, né? Ele é degenerado, ele causa desordem. Então, isso implica numa lógica. Então, a mentira é lógica. Isso é interessante, né? Há uma lógica da mentira
mas tudo isso apoiado num espírito germânico. Ele acredita, né, aquele que adere ao nazismo, e que vai também aderir em outros casos de genocídio, né, ele adere por amor à pátria. Ele acredita que está salvando a pátria. O Messias que está chegando, né, o líder, ele vem para salvar a pátria e tirar a nação do caos. E quem provoca o caos não é apenas o judeu, lógico que é em maior parte, mas isso vai ser direcionado por aqueles que desvirtuam a beleza, né, que é vamos dizer, os degenerados realmente, ou por serem ciganos, ou por terem algum defeito físico, né, e os homossexuais. E eu lembro aqui como é que a ciência vai ser chamada para sustentar essa mentira, não é? Os famosos institutos da ciência que são construídos naquele momento. Então, o que nós temos, basicamente, por parte de um regime totalitário, isso você mostra, estou recuperando aqui tua fala, tanto o controle dos corpos como das mentes, e induz essas pessoas a matarem, a chutarem, a baterem, a quebrarem vitrines. Por quê? Porque ela está a serviço do bem, na versão deles, né? Mas ressalto que a mentira ela tem uma verossimilhança com a realidade. Por quê? Porque o judeu existe, o judeu está ali, né? Os ciganos estão perambulando, então é visível, só que o que nós temos é uma manipulação dessa verdade. E o caos é criado pelo próprio terror, né? Pelo próprio terror, que vai justificar o quê? A permanência do líder, a permanência desses que são a força, né? Daí a tua ideia da cumplicidade, né? Então, eu parabenizo aqui pela tua lógica na condução do teu raciocínio, né? E convido a todos agora a encaminharem as suas perguntas, levando em consideração que o contexto apresentado pelo Marcos a partir do contexto, né, tendo em vista o contexto totalitário, mas que pode nos ajudar a pensar outros crimes contra a humanidade, que também manipulam, né, manipulam a verdade a partir da mentira, e também a questão da lógica da desconfiança. Existe uma lógica, né, que conduz o ato criminoso, que conduz e que vai culminar, no caso do nazismo, com o Holocausto, né? Então, parabéns, Marcos, e convido a todos a lerem as obras do Marcos. Eu acho que vocês vão ter possibilidade de conhecer um pouco a fundo, né? A sua tese de doutorado deve estar online em PDF. Está online, é só baixar ali no site. Aqui vocês vão banco ter de teses. Maiores detalhes. Bom, então eu passo a palavra. Nós temos aqui já 2 comentários, um da Larissa, que ela já tinha colocado a pergunta se os judeus votaram em Hitler, né? Eu acho que foi numa das suas falas, que acho que faltou complementar. Votaram, mas na campanha ele já não disseminava o ódio aos judeus. E a mesma Larissa, eu vou já emendar as 2 questões, comenta complicado isso. Eu não sei o que ela achou complicado, porque eu não acompanhei o momento da tua fala com a pergunta. Mas, quando se fala na imagem fácil e repetitiva, me vem à mente todos os dias o Jornal Nacional falando sobre mensalão, por exemplo, depositando toda a corrupção do Brasil em um único partido. Criou-se a figura do mito. Foi um endosso ao coro. Não sei como faz essa leitura da imprensa, que agora tenta desvincular do que ela criou. Eu acho que está truncada a questão. Não, mas deu para entender. Mas você pode... Não, deu para entender. Então, só me refresca, por favor, a primeira pergunta. A primeira é se os judeus votaram em Hitler. Hitler, tá. Não, eu tenho um diário de uma professora alemã de Hamburgo, judia, que eu não sei se ela votou, ela não diz isso no diário dela, mas ela apoiou. Então, eu não sei dizer, eu não tenho documentos dizendo X judeus votaram, tá? Então, a gente tem que ter uma precisão histórica aí para não falar bobagem. Mas certamente houve industriais judeus que financiaram o nazismo na sua ascensão e que permaneceram com o nazismo até onde a vergonha não permitiria e eles continuaram. Então, assim, sempre na expectativa de se manter acima da linha d'água, sabe aquela coisa? No começo era um projeto para impedir o comunismo
se estabelecer. Vamos lembrar, né, que quando teve a Revolução na Alemanha, que derrubou a monarquia, chegou a se estabelecer um soviético em Munique, né? Então, o perigo era real de, eventualmente, você ter um regime comunista, talvez não bolchevique, mas mais comunista, ou socialista, que fosse. E os industriais alemães, evidentemente, né, saudosos do Bismarck, não iam permitir um negócio desse. Então, é muito curioso, assim, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de dar sobre a complexidade da história, sabe? Das imagens que a gente constrói na nossa cabeça e do que é real, né? A Operação Valkyria, aquela que quase matou Hitler, né? Vocês devem lembrar, isso ficou famoso, tem filme lá com Tom Cruise e tal, que é o episódio que você leva os oficiais, né, que se rebelaram contra o regime, puseram lá uma linha, explodiu, por pouco não pegou só estilhaços no Hitler, mas acabou não matando ele, né, quase no final da guerra. Tem até em Berlim, numa antiga sede do Ministério da Defesa, tem lá uma estátua no pátio, onde o Stauffenberg, que era o oficial líder da operação, foi fuzilado, né? Eles foram capturados e foram fuzilados. Nesse grupo de libertadores da Alemanha, tinham monarquistas absolutamente antissemitas. A libertação da Alemanha não era bem uma libertação. Era um giro em falso, porque era a restauração de um troço que era totalmente anacrônico, não tinha nada a ver com democracia, não tinha nada. Então, aquilo que a gente tem na nossa cabeça como, não, porque eram heróis, não sei o quê, quando você vai olhar, bota uma lupa, né? É complicado. Assim, eu sou um cara chato. Meu último livro é um livro de um cara chato, porque é o livro de um cara que está preocupado em entender a história como ela é, não como me contaram e o cinema conta e tal. Porque, de novo, é muito confortável, né, professor, a gente aceitar uma representação bacana de Hollywood e tal, que eu gosto muito, né? Tem muita coisa muito bem feita, muito boa e tal, mas aquilo é um frame de uma ideia, de uma representação artística. O mundo real é muito mais complicado. Peguem qualquer livro do Primo Levi, que vocês vão ver que é complexo. Ele fala, os afogados e os sobreviventes, por exemplo, que só sabe que de fato aconteceu lá quem se afogou, ou seja, quem tocou o fundo, ou seja, que não voltou, morreu. Esse sabe o que aconteceu lá. Os sobreviventes não têm condições de dizer o que aconteceu de fato no todo, seja pela limitação, né, de terem visto só aquilo que estava no seu entorno, seja porque, e meu avô é um deles, talvez não possam contar tudo que viram e tudo que fizeram. O Primo Levi toca nesse assunto, muito complicado. Então, quando a gente diz, sim, teve judeu que ajudou o Hitler, tinha soldado judeu no exército nazista. Aí isso torna os judeus cúmplices? Não, gente, calma. Não é bem assim. 6 milhões de judeus mortos mostram que não é bem assim. Essa é uma questão. A outra questão, que é bastante relevante, é a imprensa. E aqui eu vou deixar muito claro aquilo que eu disse no começo, é a minha opinião, não é a do Jornal do Estado de São Paulo, tá? É a minha opinião. Ah, o cara está dizendo que a opinião dele é diferente da do jornal. Não, não é isso que eu estou dizendo. Aqui, neste momento, eu não represento o Jornal do Estado de São Paulo. Tá? Então, não adianta depois dizer, o cara do Estadão disse não sei o quê. Não, eu não sou o cara do Estadão. Eu sou um historiador que tem uma especialidade nisso. Esqueçam o jornal. Mas eu me sinto autorizado, por ser jornalista profissional há mais de 30 anos, a comentar essa questão que, a meu ver, é fundamental. A imprensa é fruto da sociedade, é fruto das suas complexidades, é fruto das suas contradições. A imprensa não é melhor do que a sociedade que a criou, certo? Então, a gente, a imprensa, a gente tem que fazer, e faz muito, às vezes tardiamente, infelizmente, às vezes demora para fazer a autocrítica, mas faz, internamente faz. Mas a gente tem uma máxima, eu vou fazer um parênteses, depois eu volto para a questão.
uns anos atrás, não faz muito tempo, o jornal o Globo saiu com uma espécie de meia-culpa sobre 64. Cometemos um erro de apoiar o golpe, não sei o quê. Aí fizeram lá um caderno especial para dizer que tinham feito bobagem. 64. Desde então, o Estadão vem sendo cobrado, e aqui eu estou contando só uma história, tá? Não é porque, mas é porque eu estava lá e eu vi. Quando é que o Estadão vai também fazer a sua autocrítica? Sabe quando vai fazer? Nunca. Ah, porque o Estadão continua apoiando o golpe? Não. Porque se a gente for pedir desculpa por tudo que a gente, né, no futuro, a gente vai passar o tempo todo pedindo desculpa. Porque o tempo todo a gente comete erro. O tempo todo. Foi um erro apoiar o golpe? Óbvio que foi, o jornal hoje admite. Mas e daí? Isso muda o que exatamente? Daqui pra... E aí, voltando então agora à questão que é relevantíssima, uma coisa é a cobertura jornalística do fato. Você tem lá Roberto Jefferson deu uma entrevista dizendo que o governo do PT pagava lá um mensalão, sei lá o nome que deu e tal, para comprar apoio político. Era a história. E a partir disso, né, a gente costuma dizer na redação, você puxa uma pena, não veio a galinha, veio a granja inteira, né? Então, a coisa, e assim, aí tem personagens que a gente precisa chamar a atenção aqui, eu estou no meio de advogados, acho, né? Que me corrija se eu estiver errado, tem gente do direito aqui, que vocês vão entender o que eu vou dizer. A imprensa é muito prisioneira do Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público vive, denúncia do Ministério Público, é manchete do jornal, um troço sem prova, sem, né? Fica ali solto e tal. Só que, né, a gente depende de manchete, né? E isso é irresponsável, concordo inteiramente, mas é da vida, a gente, né, é uma coisa que se retroalimenta e tal. O leitor quer isso, aí fica, né, o leitor quer, o jornal também quer, aí uma confluência de interesses e tal. E quem perde é a sociedade, é a verdade dos fatos e tal, porque às vezes a verdade dos fatos a gente é chato. Quando o Estadão, e aqui de novo é só um comentário, não estou falando em nome do jornal, mas é só pegar os jornais e ver, isso que eu estou dizendo não é nenhum segredo de nada. Quando o Estadão começou a criticar a Lava Jato, antes de todo mundo, em editoriais, choveu carta. Vocês são traidores, que vocês são apoiadores da corrupção, estão livrando a cara dos corruptos. O negócio foi feia a coisa. Por quê? Porque a gente contrariou a percepção mais ou menos generalizada de que a Lava Jato veio salvar o Brasil. E a gente não gosta dessa ideia de salvação. A gente acha que a gente é meio anti-salvacionista, anti-messiânico. A gente não gosta de Messias. A imprensa não devia gostar de Messias, mas gosta. Tem jornais com essa vocação. Felizmente não é o que eu trabalho. Mas tem jornais que têm essa vocação de pegar um personagem ou pegar uma história e fazer campanha em cima. Tá? E eu concordo inteiramente. Quando vocês falam do Jornal Nacional, hoje não é mais tanto assim. Parece que andaram fazendo uma depuração ali. Como eu não acompanho todo dia, eu não sei dizer. Quem acompanha aqui pode talvez comentar melhor. Mas, de fato, fica aparecendo o tempo todo que eles estão fazendo campanha. Marcos, eu gostaria de redirecionar, né, o debate para o tema, quer dizer, como que Desculpa, é que eu me estendi, porque eu achei que era relevante esclarecer direitinho. Assim, para não criar confusão com quem está nos ouvindo, né? Senão nós vamos acabar discutindo temas paralelos. Né? Tem toda a razão. Mas tentando pensar como que essa moral nazista ela acabou aprovando, entre aspas, não é, a mortandade de milhões e milhões, não só de judeus, mas de outros grupos étnicos. Né? Então, eu acho que é muito forte essa tua posição, não é? De fazer uma desconstrução, não é, dessa mentira e como que essa mentira contribuiu para a prática do crime de genocídio. Né? Acho que é isso que está em discussão. Né? E, então, não vou ainda caminhar para o final, mas eu gostaria de ressaltar que é muito importante
para aqueles que nos ouvem, não é? Pensarem a fala do Marcos como historiador, como jornalista também, não é? Do ponto de vista da desconstrução, não é, dessa moral nazista que favoreceu a prática do crime de genocídio ou de crime contra a humanidade, né, Marcos? Então, eu queria que se você voltasse e amarrasse nessa direção. Né? Como que a moral contribuiu para isso, a moral nazista? Eu vou voltar fazendo uma espécie de alerta. Sim, tentando finalizar agora. Isso, exato. Eu acho que é importante, é o seguinte, para a gente ter muito claro na nossa cabeça, eu disse isso no começo e vou repetir agora com a maior clareza possível, tá? Os nazistas, os alemães que aderiram, ou que se omitiram, ou que não participaram, mas tal, não sei o quê, eram gente normal. Normal. Tá? Isso é fundamental a gente entender. Quando acabou a guerra, os alemães se auto-enganaram durante umas 2, 3 décadas depois da guerra. Não, quem fez aquilo foram os nazistas. Não somos não, os nazistas, né? Tentando cindir essa personalidade dupla alemã, né? Nazista é alemão. Não, alemão não. Nós não somos capazes de fazer isso. Né? Os nazistas eram, nós não. Mas quem eram os nazistas? Os nazistas não eram ninguém. Inclusive, dentro do partido tinha pouca gente. Né? Entrar no partido não era exatamente um passeio. Porque nem precisava, na verdade. O regime era totalitário, então, portanto, não precisava participar do partido para estar dentro do regime. Né? Então, dito isso, qual é o papel da inversão moral? É eu pegar gente normal e fazer atuar, se comportar como criminoso. Porque eu preciso disso. Eu preciso... Se as pessoas são normais, se elas pensam, se elas têm a razão em pleno... As faculdades mentais, né, a razão em pleno funcionamento, o totalitarismo não se instala. Porque a razão presume alguma forma de ponderação entre uma coisa e outra. Então, e aí, né, eu tenho os meus parâmetros morais / racionais para entender o que é o certo, o que é o errado e assumir a minha responsabilidade perante essa escolha. O ladrão, a Ana Arendt tem essa imagem que eu acho fantástica. O ladrão, quando entra no banco para roubar um banco, ele se mascara. Por que ele se mascara? Porque ele sabe que está fazendo uma coisa errada e que ele pode ser pego. Então ele não quer ser reconhecido. Não, né? Até o ladrão sabe que está errado. Então, na construção do regime nazista, todos tinham que fazer a coisa errada para que ela se transformasse na coisa certa. Tá? Então, como é que eu faço isso? Instaurando a confusão. O discurso nazista é o discurso, ao mesmo tempo em que ele oferece para os adeptos a lógica, o sentido histórico do que eles estão fazendo, instauram na sociedade o caos tendente a destruir os valores sobre os quais a sociedade estava anteriormente fixada, ou seja, valores morais e valores democráticos. Então, e aí trazendo para os dias de hoje, quando se questiona, não, porque eu estou aqui defendendo a liberdade de expressão, de que liberdade de expressão o senhor está falando mesmo? A liberdade de destruir o outro? Pela palavra, porque a palavra destrói. A gente sabe. O Goebbels sabia muito bem que a palavra destrói. A palavra justifica, a palavra constrói o argumento que faz com que milhões de pessoas sejam assassinadas. O exemplo é tão evidente, né? Então, eu preciso que as pessoas acreditem que o que elas estão fazendo, embora elas saibam que é errado, elas entendam que é uma necessidade histórica. E cortem os laços de solidariedade com a pessoa que até outro dia era seu vizinho, seu amigo, o professor do filho, o dentista. Pessoas normais, que estavam ali no dia a dia.
né? Como é que eu consigo essa façanha de cortar? Quanta gente aqui nesse grupo não cortou ou não teve relações cortadas com alguém nesse período maluco que nós estamos vivendo? Pessoas que a gente se dava bem no churrasco, comia, tomava uma cerveja, não sei o quê, e de repente a convivência ficou impossível. É esse o sentido da coisa. É cortar, porque uma vez que eu não consigo mais conviver com o outro, esse outro é descartável. Em algum momento, dependendo do discurso que me fizerem, eu serei capaz, sim. É impensável. Não, imagina, eu não sou capaz de matar uma mosca. E pior, os nazistas não eram capazes de matar uma mosca. Eu tenho um dos textos que eu escrevi, tem lá um documento que eu achei de um cara descrevendo um oficial nazista de uma maneira espetacular. O cara tinha milhares de mortos nas costas, mas o cuidado que ele tinha com os gafanhotos que ele criava gafanhotos com um carinho, com uma atenção. Os gafanhotos eram a vida dele. Tal. E milhares de pessoas morreram na mão do cara. Então, é uma gente que inverteu tudo, né? Em nome dessa manutenção dessa fantasia totalitária. Tal, que a gente é vulnerável, a gente é suscetível, sim. Então, a gente tem que lutar, e aqui eu faço um apelo, a gente tem que lutar para, parece que eu estou advogando em causa própria, mas é um fato, a gente tem que lutar pelo jornalismo profissional. A gente não tem que lutar pela autonomia universitária. A gente tem que lutar pelo Congresso aberto, bom ou ruim, não importa, pelo Supremo. A gente pode xingar à vontade do juiz, pô, esse Fux não presta, não sei o quê, mas o Supremo tem que ser mantido funcionando, tal, ou seja, as instituições, tudo aquilo que garante a continuidade da democracia. É o único jeito, porque senão não tem... É totalitarismo. Muito bem, Marcos. Eu acho que é isso mesmo, a mensagem é essa, né? E é isso que a gente pretende com este fórum. Então, finalizando, eu quero passar a palavra para os meus colegas aqui, organizadores do fórum, o Felipe Alamino e o Arthur. Não sei se o Paulo Casello está presente, acho que não. Então, Felipe e Arthur encerrando. E só antes do encerramento, Malu, desculpa, eu estou vendo passar aqui na tela uma opção de mensagens super carinhosas para mim. Okay. Eu agradeço muito, assim, de coração mesmo, estou super comovido, assim, obrigado mesmo. Eu não posso agradecer todo mundo, um por um, mas bem que eu gostaria, tá? Então, para quem está mandando as mensagens aqui, acabou de aparecer mais um, eu agradeço muito, tá? Muito obrigado. Bem, nós teremos oportunidade depois, pelo ler, viu, Márcio? Você é sempre bem-vindo. Obrigado. Dentro do programa, o Brasil agora foi aceito, no último dia 20, foi divulgada essa notícia, na Aliança Internacional de Memória do Holocausto, não é? Então, nós teremos uma agenda bastante, vamos dizer, recheada aqui sobre o tema, não só do Holocausto, mas também com relação aos testemunhos. Então, o seu livro mais recente é muito bem-vindo, aí eu gostaria depois de retomar com você. Felipe, para finalizar, e depois Arthur. Bom, eu vou aproveitar, eu vou finalizar, mas eu já faço também uma espécie de propaganda aqui, sem querer, colocando de fundo uma imagem, para já convidar o pessoal para o nosso próximo encontro. Então, assim, subrepticiamente, eu já estou entrando na cabeça das pessoas para estarem presentes aqui em maio, enquanto eu falo. Bom, mais uma vez, muito obrigado, professor Marcos Gutermann. É um assunto que realmente a gente pode pensar que já passou, mas que está sempre muito presente. Haja vista que, em dados de janeiro desse ano, tem informes de que nós temos atualmente 530 grupos neonazistas em atuação no Brasil, um crescimento nos últimos 3 anos de 270%. E é interessante quando a gente vê que o discurso desses grupos, tanto os neo quanto os originais, por assim dizer, existe o componente da desumanização do alvo, não é mesmo? Isso é bastante comum, infelizmente, em genocídios,
como o senhor colocou, os judeus sendo colocados como ratos, e na década de 90, os Hutus chamando os Tutsis de baratas e a necessidade de eliminá-las. Então, fica aqui mais uma vez o muito obrigado por essa palestra tão importante, que trabalha também com as ideias de como a retórica foi usada, né? Como as palavras tiveram força para conquistar corações e mentes, né? Como o Victor Klemperer colocou no seu texto do LTI, né? A língua do Terceiro Reich, as palavras sendo alteradas paulatinamente, ou com neologismos, ou com novos significados. Haja vista que fanático, por exemplo, passa de algo negativo para uma atitude positiva do povo alemão frente a todos aqueles que não são arianos. E também me lembra muito essa questão que, claro, não dá para fazer um paralelo perfeito, mas que a gente acaba conseguindo pensar no Der Stürmer como uma espécie de redes sociais / Twitter da nossa época, porque acaba funcionando, né, esse semanário alemão cheio de mentiras e um caldeirão de ódio do mais forte contra os não-arianos, por assim dizer, que acaba sendo replicado, de certa forma, nos nossos dias, para outros grupos. Agora não fica mais um conceito de arianismo, mas para outros grupos dentro da nossa sociedade. Então, é isso mais uma vez. Só, professor Marcos Gutermann, muito obrigado pela sua palestra e muito obrigado a todos e todas presentes aqui hoje. Eu vou deixar mais um pouquinho aqui a propaganda. Eu só gostaria de ressaltar que a Cristiane Stalaert, ela é autora de um livro muito importante, ela nos acompanha junto ao Ler há vários anos, onde ela compara o discurso da Inquisição com o discurso do regime nazista, trabalhando também com as palavras, né? A Cristiane é uma expert em tradução do espanhol, né, para o francês e vice-versa, e hoje ela é uma das principais, vamos dizer, analistas dos discursos de ódio retomados, né, reciclados pela direita na Europa. Então, isso traz muito o tema, não é, discutido aqui pelo Marcos, do discurso de ódio, da construção da mentira para os dias atuais e como é que essa realidade está hoje sendo retomada na Europa. Então, eu convido a todos. É realmente uma expert, não é? Uma grande pesquisadora, tradutora e que aplica a análise do discurso à questão do genocídio e do discurso de ódio. Eu passo a palavra agora ao Arthur, que é o nosso também organizador do fórum. Obrigado, Manu. Obrigado, Marcos Gutermann, pela palestra. Anotei muitas coisas, eu sempre anoto muitas coisas e eu vou guardando uma pastinha. Espero que eu consiga, mas eu achei muito interessante algumas reflexões que você trouxe. Minha fala é rápida, no seguinte sentido. Quando você menciona que a essência é a mentira, e a mentira no sentido forte da palavra, que é a negação da razão, a negação da verdade, isso me inspira a pensar em muitas coisas, mas me aponta para e aqui é um caminho rápido que eu tento fazer na minha fala, entre o resultado do processo científico, que é a verdade, e o resultado de um procedimento jurídico, que seria a legalidade ou a normatividade. Eu digo isso porque a mentira não está só no conteúdo, mas aí eu diria também na negação da razão, não só pelo conteúdo, mas pelos procedimentos de construção da verdade ou procedimentos de construção da legalidade. O que eu quero dizer com isso, de maneira rápida, mas há procedimentos reconhecidos de construção de ciência, verdade, ou de produção de legalidade, ainda que esse paralelo ainda seja feito rápido demais na minha fala, e tentar perceber, por exemplo, algumas normas, não vou mencionar nenhuma específica, mas que se dizem arvorar em liberdade de expressão, em liberdade de comércio, o que se dizem arvorar na separação dos poderes, entre outros, você perceber que, para a gente conseguir compreender que o fake news ou a fake law, agora é uma brincadeira, jogo de palavras, ela é mentirosa, ela desconsidera os procedimentos racionais tradicionalmente reconhecidos como aptos a produzir a verdade ou a legalidade. É importante perceber como que esses discursos manejam esses procedimentos reconhecidos,
simplesmente se referir à liberdade de expressão, simplesmente se referir a normas jurídicas, não é um discurso jurídico, é um discurso político de opressão, que simplesmente, de maneira superficial, se refere a normas, mas não as trabalha como a tradição jurídica exige, né? E eu digo isso porque quando você diz a mentira no sentido de negação dos fatos, da razão com relação à ciência, é a mesma coisa. Simplesmente, não é porque está publicado no livro que ele é verdade, né? Não é porque está um Twitter ou um WhatsApp, é porque é verdade. É porque o procedimento de construção da argumentação e daquela informação pode estar ou não maculado por não respeitar esses procedimentos. E isso é a maior forma de tentar compreender essas inverdades ou essas ilegalidades, para essas formas de mentira, tanto na ciência como no jurídico, né, no direito, é compreender o quanto que quem afirma, de alguma forma, está se arvorando no procedimento reconhecido pela tradição. Se simplesmente se referir a fatos, manipular fatos, ou simplesmente dizer que está abarcado por alguma norma XYZ, mas não explica como está abarcado por isso, desconfiem, porque não é nem verdade, nem legalidade, é força, é opressão, é política. É política no sentido ruim, né? Política no sentido de opressão, morte, etc. Mas eu não quero mencionar nada em específico para ninguém, né? Mas se vocês tiverem curiosidade, leiam algumas normas publicadas recentemente, vocês vão entender onde eu estou me referindo. Agradeço a atenção de todas e todos e passo a palavra novamente para Maria Luísa para o fechamento. Então, acho que podemos ir encerrando, não é? Eu deixo aqui a fala em aberto, né, do professor Paulo Casella, que infelizmente não pôde estar presente. Convido a todos, reafirmo aqui o convite, né, para o dia 25 de maio. Eu gostaria muito, se o Marcos pudesse assistir, viu, Marcos? Eu acho que dá uma força e uma continuidade à tua fala de hoje. Eu ressalto aqui a importância dessas palestras, que serão todas publicadas. Eu já adianto aqui que nós criamos, os organizadores do fórum, a coleção Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. E brevemente nós teremos notícias, não é, do volume 1, que corresponde às palestras de 2020, e já em andamento o volume 2, correspondente às palestras de 2021. Então, muito obrigado, agradeço a presença de todos. Marcos, espero contar com você em outros eventos. Eu sei que você vai estar, vamos dizer assim, envolvidíssimo, não é, nas eleições. Exato. Mas a sua fala, as suas pesquisas são aqui muito importantes, porque marcam um espaço também importante, não só para o historiador, mas para o jornalista investigativo. Eu acho que isso é importante. Então, boa noite a todos, e aos meus colegas, Felipe, Arthur, mesmo Paulo aqui ausente, não é, pela organização de mais um fórum permanente. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite.